Quem nunca viu aquelas faixas douradas, né, nos ombros dos pilotos ou mesmo da tripulação de cabine e nunca se perguntou para que servia aquelas coisas, né? O que significa afinal? O que deve transmitir em sua simbologia? Então, pessoal, é isso que eu vou explicar e também da sua história, né, de quem introduziu e suas muitas diferenças nas companhias aéreas e também outras curiosidades da aviação nesse assunto. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que acompanham este vídeo aqui agora. E senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos a bordo do canal Elvis The Pilot. Essas faixas, né, elas servem para transmitir a experiência do piloto para quem os vê e também para os demais pilotos que vislumbram elas nos ombros. No meu caso, né, eu possuo duas faixas, pelo fato de ainda ser um piloto aluno ou piloto privado, o famoso PP. Mas conforme a experiência ela vem sendo adquirida, né, adiciona-se mais faixas até completar as quatro faixas, né, que aí vai indicar o alto grau de experiência a bordo. Mas antes de propriamente dito falar sobre esse ranqueamento, tá, eu tenho que falar um pouco da história, de onde que vem essas berimbelas, de onde que vem a história em si. Então, pessoal, a aviação que hoje conhecemos, ela traz muito das tradições marítimas. Pois até ali por meados de 1930, né, os uniformes eles não tinham uma padronização convencional. Era algo mais como se fosse militarizado, com aquelas jaquetas grossas de couro para poder reter a temperatura no corpo, já que a cada 1000 pés, ou seja, por volta de 300 metros, a temperatura ela cai em média 2 graus. E olha, não devia ser fácil, né? Voar naquele continente norte-americano, ali nas regiões do Canadá, ou mesmo no Alasca, né, com aquelas temperaturas todas negativas o tempo todo. Mas enfim, pessoal, a coisa foi evoluindo, né, com o passar dos anos, até que surge esse senhor da imagem, né, o qual vocês estão vendo agora. Esse cara se chama Juan Trippe, que ele é o fundador e visionário da que viria a se tornar uma companhia aérea símbolo do seu tempo e de muitas décadas regidas sob seus voos mundo afora, né, a conectar pessoas e histórias. Então a gente fala da Pan American Airways, ou simplesmente Pan Am. E o Juan, ele queria transmitir aos passageiros essa segurança de que sua tripulação ela era muito experiente. Então ele teve a ideia ousada, né, de trazer os uniformes inspirados nos uniformes da Marinha, sendo eles brancos com as faixas que hoje nós conhecemos. E na Marinha eles simbolizam a sua patente e hierarquia. A Air France, por exemplo, elas têm essas berimbelas, essas faixas aí idênticas, né, as que são usadas na Marinha, mesmo com aquela dobrinha que lembram justamente essas patentes navais. E na aviação civil não é tão diferente assim, né? Conforme vocês veem na imagem aí. E aí, em pouco tempo, a aviação mundial, ela copiou esse modelo padrão, tendo as calças pretas, paletó, aquele uniforme de gala, né? Uniforme de inverno, que a gente conhece. E não demorou muito para que todo mundo copiasse esse padrão, né? Porque a aviação, ela possui essa espécie de glamour diferente sobre si. Só mais uma coisa também, pessoal. Cada companhia aérea tem seu próprio padrão de berimbela, né, a ser usada e a forma como ela é. Então esse vídeo, ele deve ser encarado como algo mais informativo, que é justamente por conta dessas mudanças. Então vamos falar sobre essas faixas, né, e seus demais significados. Uma faixa representa que você é um tripulante de cabine, como comissário de bordo, por exemplo. Aqui no Brasil isso pode variar bastante. Eu posso estar com um pequeno engano, mas na Gol se usa uma faixa para os comissários e duas faixas para o chefe de cabine daquele voo. Então assim, aqui no Brasil, mais para frente eu vou falar de uma certa curiosidade acerca justamente dessas faixas, uma faixa, duas faixas, tá, né? Pelo menos na aviação comercial, mas na aviação executiva, na aviação geral, você geralmente não utiliza uma faixa, tá? Eu pulei logo para a questão da aviação comercial, que é para onde que você vê isso mais em prática. Assim, particularmente eu nunca vi comissário de bordo, mesmo que a aviação executiva, ostentar uma ou duas faixas, tá? Eu particularmente não vi, mas se você já viu, é interessante que se relate, acaba enriquecendo também o conteúdo aqui. Daí, já vamos saltar aqui para duas faixas, né, que pode representar que você é um copiloto, piloto privado, tá, que seria meu caso. Mas depende da região do mundo em que você voa, porque é mais visto como aprendiz daquele aparelho que você está voando. Três faixas na aviação geral executiva demonstra que você, no mínimo, é comandante de aeronaves turbohélice, ou pode ser copiloto de um jato, por exemplo. Aqui no Brasil, na aviação comercial, como eu falei anteriormente, você tem
umas curiosidades bastante interessantes, né? 3 faixas significa que você é um primeiro oficial. E aí vai variar muito, galera. Por exemplo, na Latam e Gol, ambos significam que você já é um copiloto de jato. Na Azul não é diferente também. Mesmo se você voa um Cessna Grand Caravan, da Azul Conecta, que aí vocês podem ver nessa imagem. Lembrando que aqui são casos da aviação comercial, né, para ser possuidor das 3 faixas. Mas, por exemplo, em várias regiões do mundo, né, você já inicia como copiloto, mesmo que de um avião a jato, motor-reação, com 2 faixas. Aqui no Brasil já é uma espécie de exceção, porque você já inicia com 3 faixas, né? Isso eu falo em relação à questão da aviação com motor-reação na Latam, na Gol, por exemplo. Então, alguns pilotos e pessoas que também gostam desse meio da aviação, pessoas de outro mundo, né? De outro mundo não, perdão. Pessoas de outros lugares do mundo acabam vendo com bastante estranheza até, né? Como que você é primeiro oficial, copiloto de uma aeronave e aí você já possui, assim, 3 faixas, né? Só aqui no Brasil mesmo, assim, eu particularmente não lembro de outra região do mundo que se inicia com 3 faixas, assim, para primeiro oficial. Mas pode haver também, tá? Longe de mim querer cravar a verdade absoluta sobre as coisas, mesmo porque, como eu falei, cada companhia aérea ela tem seu próprio padrão, cada companhia ela possui seu próprio modelo. Não se há uma regra absoluta sobre essas coisas, varia bastante. E aí, a gente tem as famosas 4 faixas, né, que elas vão indicar quem é o comandante em operação. Independente se é de aviação com motor, reação, turbo-hélice ou até mesmo pistão. O 4 faixas ele é o responsável máximo pelo voo e por sua operação, segurança, etc. E para quem não sabe, o comandante em voo ele tem autoridade, tá, de dar voz de prisão se for o caso, até pousar a aeronave e aí as autoridades competentes vão assumir o caso a partir dali. Já sobre hierarquias, pois é, tem hierarquias também, né? Mas isso pode funcionar da seguinte maneira. Na aviação geral ou executiva, né, se tem aí o comandante e o copiloto, e cada um deles sabe qual função realizar na cabine para diminuir a carga de trabalho da navegação, comunicação e demais atividades. Já na aviação comercial, a depender da hierarquia que ela se aplica e o tipo de voo, você pode ter a bordo 2 copilotos e 2 comandantes, ou 4 comandantes. Mas normalmente se evita colocar tantos comandantes juntos. É que sempre vai haver discrepância na operacionalidade, né? Então acaba sempre havendo... pode acontecer alguma pequena confusão. Então não é interessante você juntar 4 comandantes dentro de uma cabine. Por exemplo, o comum de uma tripulação composta, né, se você faz um voo internacional, é ter 4 tripulantes ou 3 na cabine somente. Aí possa ser que seja um copiloto aprendiz naquele aparelho, né? E aí ele seria um segundo oficial. Outro copiloto, o mais experiente, que também dá instrução, e esse seria o primeiro oficial. Um comandante que voa a aeronave, e aí esse também pode estar sendo ou não checado em rota para certificado naquela aeronave. E um comandante master. O comandante master é quem gerencia a operação como um todo, mas no geral todos possuem as mesmas responsabilidades de garantir os pormenores de uma operação que seja super segura e que seu voo seja o melhor, né? Então, o comandante master, ele também possui as mesmas 4 faixas, né? Só significa que ele está mais tempo naquela rota, que ele é quem vai de fato gerenciar todo o voo. E assim, galera, as berimbelas, elas significam a experiência do tripulante técnico, né? Então, toda vez que você vê elas nos pilotos e comissários, você já vai saber seu significado. Lembrando mais uma vez que isso não tem um padrão, tá, a ser seguido. No caso, cada companhia aérea, cada táxi aéreo, ela possui seu próprio padrão. Mas aqui fica, né, no caso esse vídeo, como uma curiosidade para quem quer saber o que significam essas faixas, a importância dessa simbologia, né? Quem que as trouxe e de onde que veio. E fiquem antenados, porque com o passar dos dias e dos tempos aqui eu também vou trazer outras curiosidades da aviação, né? Um canal que eu particularmente quero aprimorá-lo e também quero fazer com que ele vá crescendo sem fazer quaisquer pano preto, né, ou quaisquer mistério. Então, meu muitíssimo obrigado a você que chegou até aqui, né? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, ou se você não curtiu também, deixe seu dislike. E se você também souber de alguma história interessante, ou mesmo que você próprio seja um tripulante técnico e queira falar